Olá pessoas, esse é outro vídeo meu aqui na internet e no vídeo de hoje então vamos falar um pouquinho sobre Quase de Verdade da Kelly Christie. Como ela me mandou este livro por e-mail, eu vou deixar a capa dele aqui para que você veja. E é claro, todas as informações sobre como adquirir o livro e etc. vão constar lá embaixo no box de informações aqui deste livro. Eu conheci o trabalho da Kelly quando, em 2014, eu entrei aqui em Letras na UFSCar e nós fizemos uma disciplina, Kelly e eu fizemos uma disciplina juntos. E durante as conversas dessa disciplina, ela acabou comentando que tinha um blog. E desde então eu sigo meio que de perto, ainda que silenciosamente, eu sigo o trabalho dela. Então o nome do blog é Pequenos Deleites e eu vou deixar o link para ele também lá embaixo. Uma coisa que eu achei muito curiosa no livro, assim que eu comecei a lê-lo, é que no texto de introdução, escrito pela própria Kelly, você tem um hiperlink, e daí você clica e já vai direto o, para o site dela, para o blog dela. Isso pode parecer uma coisa muito boba, mas quando você pensa nessa questão da literatura no meio digital, eu achei esse recurso muito curioso e é um recurso que, por mais que o livro seja uma coisa estupenda, não tem como você fazer isso no livro físico. Tem como você citar ali e daí o leitor vai lá, se quer, ele pode até esquecer dessa informação. Agora com o hiperlink ali, aquele texto em outra cor, grifa, sublinhada ali, isso atrai muito mais a atenção do leitor, aí você clica e já vai direto. Então isso foi uma coisa que já de início eu gostei bastante neste livro. É um livro de contos, são 9 contos, se não me engano. Eu anotei aqui algumas coisas para eu falar sobre cada um dos contos, porque eu não me lembro de todos de cabeça, porque já faz um tempinho que eu terminei de ler o livro. E uma coisa que eu acho muito legal de você olhar também para o blog da Kelly é esse diálogo. Por mais que ela não se aproveite, tem um texto que eu tenho quase certeza que eu já tinha lido no blog dela, mas assim, por mais que ela não se aproveite do material que ela posta no blog, ainda assim tem várias coisas ali naquele livro dela de contos, no Quase de Verdade, que de certo modo estabelecem um diálogo ou que de certo modo consolidam um estilo que é um estilo muito dela, é um estilo muito rápido, são narrativas rápidas, eu digo de leitura rápida, é, são narrativas sobre pessoas comuns vivendo o seu dia a dia comum em centros urbanos. Isso é algo que me chama muita atenção na produção dela, que é essa presença da cidade, essa influência que a cidade tem na vida desses personagens é uma coisa que me chamou bastante atenção nesses contos e que me chama atenção nas coisas que ela escreve de uma maneira geral. Por exemplo, o primeiro conto do livro se chama Tatuada e o conto ele começa com uma moça no metrô e ela está ali distraída e de repente ela vê um rapaz. Só que o que chama a atenção dela não é o rapaz em si, mas a tatuagem que esse rapaz tem. E ela começa a pensar que ela sempre quis fazer uma tatuagem, mas ela nunca teve coragem por uma série de fatores. Fatores financeiros, porque uma tatuagem não é uma coisa barata. A dor, o que eu vou desenhar, com o tempo ela vai desbotar, enfim. Então ela vai colocando todas esses temores que ela tem acerca de fazer uma tatuagem, apesar de querer muito, e ela fica tão fixada na figura da tatuagem que ela acaba não prestando muita atenção no rapaz. E lá pro meio do conto a gente descobre que esse rapaz é um ex-namorado dela, ou enfim, um ex-ficante dela, o que seja. E daí a gente vai acompanhando ali essa situação de duas pessoas que tiveram um relacionamento amoroso, um envolvimento afetivo, enfim, no passado e que agora se encontram depois de um tempo. Só que aí, quando você vai observando esses vários comentários que essa narradora vai fazendo, você começa a perceber que ela está falando de tatuagem, mas ela não está falando só de tatuagem. Então essa é outra coisa que eu acho muito legal dentro desses contos da Kelly, porque ela vai de algo extremamente banal e ela vai mostrando que dentro daquela coisa banal, dentro do fato da moça olhar para uma tatuagem, ela pode ir falando de outras coisas, ainda que
por meio de uma linguagem que remeta à tatuagem. Outro conto que eu achei muito bom foi um conto chamado Por 15 Polegadas, se não me engano é esse o nome do conto, que é um conto extremamente curto e que, por ser curto e por ser muito rápido de ser lido, isso acaba casando muito com aquilo que o conto vai nos narrando, que é a história de uma moça que está com vontade de ir ao banheiro. E ela está no meio da rua, então ela vai, pede ajuda ali para um guarda, pergunta onde é que tem um banheiro público, e vai para esse banheiro público, e chega nesse banheiro público e faz uma coisa que eu tenho muito costume de fazer, que é ler as coisas que estão escritas na cabine. E assim, e ela vai ler, e o conto é a história dessa moça, primeiro procurando esse banheiro e depois observando essas paredes. Mas é um conto extremamente bem escrito, no sentido de que tudo ali parece que funciona muito bem. O fato da moça estar ali querendo, estar com pressa porque ela quer ir no banheiro e porque ela quer ir no banheiro rápido porque tem que pegar o ônibus que está para passar, isso acaba se casando muito bem com a estrutura do conto, com o tamanho do conto, com a velocidade com que a gente lê esse conto. Então, para mim, foi assim um texto muito bem escrito mesmo. Outro texto que me chamou bastante atenção foi O Oculto da Ciência, que fala a história então de um pai e de um filho. Esse pai, ele é... Ai, como é o nome da pessoa que cuida de alergias? Eu esqueci, mas enfim, ele é médico e ele cuida de alergias. E é um nome totalmente banal, mas agora eu não vou lembrar mesmo. Enfim, então ele é um homem que ele tem toda uma imagem a zelar, ele tem todo ali ele é um homem cheio de pudores, etc. E isso acaba afetando muito o relacionamento entre ele e o filho. Por quê? Porque o filho ele nasceu sob circunstâncias, enfim, bem tristes, porque assim que o filho nasceu, pouco tempo depois, a mulher morre, né? A mãe desse menino morre, e isso cria uma lacuna entre esse pai e esse filho. E o que é muito interessante é que você tem então esse pai com essa postura científica e você tem esse filho. E o filho, ele gosta muito da Madonna. Então é engraçado porque a epígrafe do conto é uma música da Madonna. Tem várias referências à Madonna ao longo do conto. Só que o ápice do conto é o seguinte: tem um determinado momento em que o filho ele gosta de uma determinada menina ali, e ele acaba sendo convidado para ir numa festa em que essa menina vai estar e etc. E daí então, enquanto ele está se arrumando, ele está escutando Madonna. Só que aí ele se atrasa, vai embora e deixa o rádio ligado. E quando o pai chega e se depara com o rádio ligado cantando Madonna, ele lembra que a mulher dele gostava muito de Madonna. E daí acontece uma coisa assim, não vou falar o que acontece, mas é algo que você fica, gente, que coisa, não? Depois você tem O Simples Assim, que é um conto muito engraçado da história de um homem que ele tenta se apaixonar por mulheres, mas ele não consegue. Ele só consegue se apaixonar por objetos. E esse é um comportamento que ele tenta esconder ali a todo custo. Só que aí um dia ele está andando por uma rua e vê um homem pintando o quadro de uma mulher. E ele se apaixona pela pintura, pela mulher que está sendo pintada ali. E ele cria toda uma história sobre o relacionamento dos dois e conta essa história para os amigos. Enfim, e daí o conto ele gira em torno desse homem que se apaixona por objetos. Mas enfim, é outro conto que também é muito engraçado você observar como que esse sujeito lida com essa sua incapacidade de gostar de pessoas e com esse seu gosto exagerado e romântico por objeto. Quando eu digo assim que ele gosta da moça da pintura, é assim, ele assiste filmes com a pintura do lado, ele tira fotos com a pintura, sabe esse tipo de coisa? Enfim. Outro conto, e eu acho que é esse que eu creio que já ter visto lá no blog da Kelly, se chama Esquinas Femininas, como é que é? Esquinas Femininas e Outros Centavos. É um conto também muito legal que fala da história dessa narradora que um dia é abordada na rua por duas travestis, e uma dessas travestis pede
dinheiro ali e fala assim, olha, eu vou ser bem sincera pra você, eu estou pedindo dinheiro porque eu quero tomar umas cachaças ali no bar. Essa narradora acaba cedendo esse dinheiro e mais pra frente, ao longo, enfim, do conto, é, essa travesti vai acabar então ajudando essa narradora diante ali de uma abordagem de uns caras bem estranhos, enfim. Depois vem o Quase de Verdade, que é o conto que dá título ao livro, que fala então da história dessa moça que inventa personalidades para cada homem que ela fica, com quem ela fica. Então, quando ela fica com um sujeito, ela se chama Ana, quando ela fica com outro, ela se chama Sofia, quando ela fica com o terceiro, ela se chama Laura. E então é a história dessa moça que vai criando ficções dentro dessa ficção aí, que é essa sua própria vida. Também é um conto muito bom. Não achei tão bom quanto, por exemplo, lá O Lado Oculto da Ciência ou Por 15 Polegadas, mas ainda assim é um conto muito bom mesmo. E o último conto do livro se chama A Flecha do Golpe. E só pelo título já dá para você perceber que é algo extremamente contemporâneo, né? Algo que enfim, que retrata bem os nossos dias de fato, que vai falar então da história desse casal formado por um coxinha e uma petralha, digamos. É essa a terminologia que se usa. Não sei, enfim. Por um rapaz que diz lá que, enfim, que o impeachment estava sendo certo e etc. E por uma moça que fala que o impeachment foi um golpe. Enfim, e é muito interessante observar como que essas duas realidades vão ali se confrontando à medida em que eles vão se relacionando. É uma relação de amor e ódio entre os dois. E é uma relação que, quando é descoberta por essas outras, por esses grupos políticos dos quais esses personagens fazem parte, acaba de certo modo esses grupos acabam interferindo muito no relacionamento desses dois. E assim, é um conto extremamente engraçado também. São narrativas extremamente contemporâneas e são narrativas extremamente urbanas. Então, assim, é muito interessante você ir observando ao longo desses textos como que a vida na cidade determina o andamento dessas narrativas. É muito interessante você observar como que o cenário, o ambiente que rodeia esses personagens acaba, de certo modo, fazendo com que eles ajam da maneira com que eles agem. Enfim, é isso. Eu vou deixar lá embaixo, então, as informações para que você possa encontrar e, enfim, adquirir esse livro com a própria Kelly. E é isso, então. Se você gostou do vídeo, não esqueça de curtir e de compartilhar. Caso não tenha gostado, não esqueça de dizer lá embaixo porque não gostou. Se você está inscrito no meu canal, muito obrigado pela sua inscrição. E caso não esteja inscrito, se inscreva também lá embaixo. É isso, um abraço para vocês todos e até o próximo vídeo e tchau.